Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Como uma ação da ArcelorMittal Molevade e Mina do Andrade, é realizado semanalmente no CEAM a oficina Eu, a Mata e a Arcelor. Em decorrência ao cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizadas videoaulas com os conteúdos que seriam abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, o assunto é cúrcuma. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, é uma planta originária da Índia e Sudeste Asiático. Ela foi introduzida no Brasil há mais de 300 anos pelos colonizadores e se adaptou muito bem ao país, ao tipo de clima e solo. Na culinária, usa-se ela para preparar diversos tipos de receitas, seja para temperar ou dar cores aos pratos. Dar uma cor ao arroz, fazer um refogado com os legumes, dá um sabor bem diferenciado. E ela também possui muitas propriedades medicinais, como é um bom anti-inflamatório, ajuda no processo digestivo, ela tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, seja na forma como alimento ou usado na medicina. É um alimento que, ao mesmo tempo, é remédio. O seu uso pode contribuir muito com a melhora e conservação da saúde. Então, por isso, hoje eu vou falar mais dela. Vamos à horta, que eu vou mostrar as características dessa planta, como cultivar, manejar, colher. Vamos lá. Então, pessoal, essa é a cúrcuma, conhecida também como açafrão da terra. Alguns confundem, mas não deve ser confundida com o açafrão, que é um pó que é extraído de flores da planta que chama açafrão, a Croctus sativus. Ela é uma planta que eles retiram o pozinho das flores. E é um pó muito caro, porque precisa de milhares de flores para conseguir produzir 1 quilo do açafrão. Essa é a cúrcuma, o açafrão da terra, muito cultivada aí pelo Brasil. Ela é uma planta de folhas largas, ovais, e ela surge a partir do rizoma. Desde a base da planta já surge esse caule com suas folhas. Então ela vem a partir do rizoma que está debaixo da terra. Suas folhas podem chegar até 1,5 metro. Essa aqui ainda está pequena, mas ela desenvolve bem mais. Eu já percebi também que ela é uma planta de extrato baixo. Ela gosta de estar debaixo de outras. Aqui nos meus cultivos eu tenho poucas outras espécies sobre ela. Aqui tem mamão, tem outras plantas aí, mas ainda ela está em pleno sol. Mas já observei que nos cantos que ela fica com menos sol, ela desenvolve muito mais suas folhas e os rizomas multiplicam muito mais. Então, uma planta que gosta de meia sombra, não sombra por completo. Ela gosta de estar boa parte do dia debaixo de outras, na sombra. As suas folhas podem ser usadas em assados, por exemplo, peixe, para enrolar o peixe e assar, deixando um leve sabor no peixe, dando um sabor bem agradável aos assados, assim. Então, um ótimo substituto para o papel alumínio. Podemos usar as folhas, como eu disse, para o assado, mas o principal produto que ela nos oferece são os rizomas, que eles não são muito profundos, são bem superficiais e ele se espalha para as laterais, de forma horizontal ao pé da planta. Eu estou fazendo essa aula hoje, gente, sobre a cúrcuma, porque no ano passado eu cheguei a passar vários rizomas para vários alunos e bem provável que já estejam na hora de vocês colherem aí. Ele é colhido sempre no outono e no inverno. É uma planta que ela não gosta muito das temperaturas baixas. Então, outono, inverno, abaixou a temperatura, as suas folhas começam a secar e é sinal de que os rizomas estão na hora de ser colhidos. É nesse momento que ela está muito amarelado, é um momento que ela está rico em curcumina, que é um princípio ativo da planta, muito usado na medicina, muito pesquisado na medicina, Então, nesse momento, ela está no auge da curcumina, está com muita. Então, é o momento ideal para a gente colher ela, quando ela secar por completo. Essas aqui, elas não estão totalmente secas, mas se eu for aguardar mais um pouquinho, eu não vou conseguir demonstrar para vocês como que são essas características da folha, que ela vai secar. Ela já pode ser colhida para ser consumida. Porém, o ideal é que se espere secar bem, as folhas vão começar a tombar e
secar. Esse é o momento que sabemos que devemos colher. Então eu vou retirar aqui os rizomas para mostrar para vocês como que é o formato dela por completo. Vamos lá. Então, pessoal, na hora de colher, você pode estar cortando as folhas e após retirar os rizomas ou arrancar, caso a terra esteja bem fofinha aí, pode ser puxada também e arrancada. Mas assim que retirar, pode-se retirar todas as folhas. Eu vou deixar para ficar mais fácil de mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, essa que é a parte utilizada. Os rizomas. Ele sai um rizoma principal e vai saindo outras ramificações dos rizomas. Tá vendo? Costuma ter o primário, secundário e os terciários. Todos são comestíveis. E todos podem ser plantados. Mesmo os pequenos, até esses bem pequenos, eles podem ser replantados. Ela multiplica muito fácil. Tanto é que, caso você tenha plantado uma vez aí, dificilmente você vai acabar com ele. Por quê? Você colhe, se ficar um pedacinho desse, ele vai rebrotar. E é o seguinte, a gente costuma colher no outono e no inverno, como eu disse, a planta não gosta de muita da temperatura baixa. Quando a temperatura começa a cair, ela começa a diminuir também a coloração das suas folhas, elas começam a secar. No inverno, ela já está toda seca. E a gente planta no meio da primavera. Aí, no início do verão, quando começar as chuvas, ela brota. Então, quando a gente esquece um pedacinho desse aqui no chão, ele fica aí em processo de dormência e na primavera ele já começa a brotar, no início do verão já está com várias folhas. Então, é uma planta de fácil propagação, tanto os rizomas principais quanto os secundários e terciários, todos nascem. Essa planta aqui não deu, mas algumas dão umas batatas na ponta da raiz. Essa não é comestível, é só uma raiz que engrossou. Ela costuma acontecer isso mais embaixo. Ela engrossa a raiz, mas são raízes, não são os rizomas, a parte comestível da planta. Já vi pessoas que aproveitam tudo da planta. Eles lavam muito bem, tanto os rizomas quanto as raízes, desidrata tudo, bate tudo, transforma tudo em pó. Mas eu costumo usar apenas os rizomas. Então, pessoal, outra dica para o plantio é o seguinte. Como eu disse, a gente deve plantar ela na primavera. Porém, eu já observei também que nos locais onde eu colhi, eu deixo alguns na próxima colheita. Esses são maiores, mais bonitos, ficam bem mais desenvolvidos. Então, quer dizer, é uma coisa que a própria planta nos mostra. Ela fica nesse processo aí de dormência no inverno, na primavera para o verão, ela começa a desenvolver novamente. Ela é uma planta que gosta de calor. Então, os rizomas que eu esqueci no ano passado, esse ano deram frutos melhores. Então, uma dica é, ao colher, já plante. Caso não queira, aguarde a primavera chegar para plantar e no verão já começa a ver ela desenvolvendo. Mas caso você deixar, ela já vai desenvolver muito bem, vão dar frutos melhores ainda. E plantar ele à meia sombra. Uma ótima forma é consorciar ele com banana. Plantar ele entre meios pés de banana. Vai ter um pouco de sombra, a planta vai gostar bem mais. É uma planta que pode ser plantada em vasos. Só precisa ser um vaso um pouco mais profundo, uns 30, 40 centímetros, e de boca larga, porque a produção dela vai para a horizontal. A forma de plantio é bem simples. Pega-se um rizoma, pode ser o primário, secundário ou terciário, que tenha uma gema, que é como se fosse um olho. Pode ser até os mais pequeninos. Coloca sobre a terra, cubra com um pouquinho de terra só e coloca uma palhada. Só isso é o suficiente. Vai germinar legal. Então, pessoal, após colher, lava-se, tira toda a terra dela. Vou limpar por completo aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, eu lavei para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha só, esse aqui é um pezinho menor do que esses outros principais aqui, mas é mais demonstrativo. Aqui é um rizoma principal com os secundários do lado.
costumam aparecer até os terciários aqui, se você deixar mais um tempo. Então, é uma planta que produz muito, de propagação muito fácil. Esses aqui que eu retirei de 2 moitas, e quando plantado, eu coloquei apenas pedacinhos de rizoma, bem pequeno, com uma gema na ponta. É o suficiente para ele se propagar. E dificilmente você consegue acabar com ele quando você planta uma vez, porque ele se propaga muito fácil. É conhecido até como inso, como praga em alguns lugares, porque ele multiplica muito. E por ser um alimento tão rico, tão usado na medicina, nessa época de pandemia aí tem falado muito sobre usar a cúrcuma misturado ao mel, dentre outras formas mais, outras receitas aí. Então, ele está sendo muito procurado pelas suas características de anti-inflamatório, melhora da imunidade do organismo. Então, é uma planta que vale a pena cultivar, é uma planta que não precisa de muitos cuidados, fica tempo sem receber regas. Às vezes eu deixo 10, 15 dias sem jogar água nelas e elas se comportam muito bem. O tempo para obter uma boa colheita é de aproximadamente 10 meses. Então a gente planta no final da primavera para colher no outono e inverno do ano seguinte. Então, após lavada, a gente pode usar ela in natura, do jeito que está aí, só ralar na comida, porém, ela não vai ter uma durabilidade tão grande. Esses rizomas, se eu guardar, na primavera, ele já vai começar a brotar. Então, eu vou perder ele como alimento, eu vou ter que plantar ele. Mas caso você tenha uma produção maior e queira fazer o pó do açafrão, aí lava bem e depois prepara. Só mais uma dica, pessoal, quanto ao cultivo. Esses que a gente costuma encontrar em feira, na maioria das vezes eles não germinam, porque após ele colhido, nas grandes plantações, eles costumam pulverizar um produto para que ele não germine, para ele durar mais tempo nas gôndolas do supermercado. Porque do contrário, chegou a primavera, ele vai brotar. Onde esteja, ele vai brotar. Então, quando você for plantar, procure de alguma pessoa que já plante, que já tem essa planta. É só você conseguir um pedacinho de rizoma, é o suficiente. No próximo ano, vai estar lastrando aí na sua casa. Compartilhe essa ideia com os amigos, com a família, todos que você conhece. Vamos incentivar o pessoal a plantar alimento, principalmente esses alimentos que são remédio. Então é muito importante a gente saber a procedência dele, se ele foi produzido da forma correta, uma forma mais natural, para que a gente obtenha todos os benefícios que essa planta pode nos oferecer. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como preparar, como beneficiar o açafrão, poder fazer o pó e guardar ele durante vários meses para consumir ao longo do ano. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradecemos ao programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Monlevade e Mina do Andrade. Até a próxima, pessoal!